Estamos no ar, em definitivo, para mais um Nerd 404, ao vivo. E ao vivo não dá pra errar, hein? Ainda mais hoje que a gente quer falar sobre finanças. Porque a gente fala bobagem, a gente brinca, e é o que mais a gente faz, né? Falar bobagem, brincar. Mas também a gente sabe falar sério. E essa temporada do Nerd, ela vai ser um pouquinho mais séria do que a anterior. Se você quer ouvir a gente falando um monte de bobagem, vai lá no Spotify, recupera os 10, 12 primeiros episódios. É só áudio, mas tá muito divertido. E é o puro suco do que o Nerd 404 se propõe a fazer lá naquela temporada de teste. Dessa vez, vamos tentar puxar alguns tópicos um pouquinho mais sérios, porque além de nerds e fissurados por cultura pop, a gente também gosta de cuidar, por exemplo, do que a gente vai falar hoje, que é de finanças, do nosso dinheirinho suado, né? E, para começar, deixa eu me apresentar. Eu sou o Jeff, seu não tão humilde host, e aqui comigo tá o Will. Dá um oi pra galera aí, Will. Opa, bom pessoal, aqui é o William. E a gente sempre tenta gastar um pouquinho menos do que ganha, né? Mas às vezes a conta não fecha. E o Luiz. Bah, tu falou que ao vivo não é pra errar, então acho que eu vou ter que sair daqui. Quem viu a primeira temporada viu que quando esse homem fica nervoso, a coisa fede, vamos dizer assim, né? Normalmente eu me esqueço. Mas bem, deixe-me introduzir o assunto então. Gurizada, a ideia é a gente falar sobre finanças, mas mais focado em investimento. A gente tem o William aqui hoje no alto do seu conhecimento sobre alguns tópicos específicos de investimento, que eu acho que vale a pena compartilhar com a galera aí, né? O Luiz, que começou há muito pouco tempo, mas também tá gostando, e eu que brinco um pouquinho também de cuidar o pouco que tenho. E ao fundo vocês vão ouvir que a voz do além hoje é do Lucas. Dá um oi pra galera aí, Lucas. Oi pessoal, tudo bom? O Lucas, ele é um jovem, nosso estagiário, e ele também tem bastante dúvida sobre finança, gosta bastante de falar sobre isso, e por isso o assunto veio à tona, tá? Mas vamos começar com quem manja, né, um pouquinho mais, né? Nem que manje no banheiro público, mas manja. Nem que manja um pouco. Cara, todo mundo começa com um perrengue financeiro, não adianta, né, velho? Sim, sim. O perrengue financeiro é o que faz a gente tomar consciência de que tem que cuidar melhor do dinheiro, né? Não tem desculpa, sempre... Porque a gente não tá num país que não tem educação financeira. Vamos combinar, né? Zero educação financeira, né? Zero, por exemplo, qual foi a primeira vez que vocês ouviram falar em algum tipo específico de investimentos? Eu recordo que na mesa de casa, lá com meus pais, cara, quando é que você levantava, ali anos 90, o assunto na mesa de jantar sobre, cara, vamos investir, vamos guardar? Surgia, mas de que forma era abordado? Cara, no máximo, aplicar na poupança. Na famigerada poupança. No máximo dos máximos. Eu acho que a única forma de investimento lá de casa foi parcela. Lá do meu pai e da minha mãe. Sempre quanto mais parcela, melhor. Melhor. Passava sem juro, que o juro já estava ali. Isso. É o frete grátis, né? Juro embutido. Frete embutido. É o frete grátis. Mas é o que a gente aprendeu, que a vida era pagar juro de parcela, porque era isso que nós podíamos fazer. Então tudo foi adquirido com aquele suor, né, de muito trabalho e com muita parcela. A parcela, o carnezinho é uma coisa que o Brasil já deve ter exportado, né, para outros lugares. E não sei se o carnê, no fim, faz parte de outros tipos de economia. Da Índia deve fazer. Mas daí, parcela como, né, cara, o carnê? Tem Casas Bahia, cara? Cara, mas até tem Casas Índia. Um ponto interessante aí. Em alguns sites americanos que eu costumava comprar coisas, eles têm opções de parcelas, obviamente, pro público americano. E algumas lojas que importavam, no caso, exportavam muitos produtos para o Brasil, começaram a oferecer parcelamentos do cartão de crédito. Uhum. Talvez por uma cultura nossa, não sei ao certo. Mas lá tem mecanismos próprios de parcelamento, né? De parcelamento. É uma startup, uma fintech que serve para parcelar. Se não me engano, em um dos sites que eu costumava comprar era o tal de Affirm. Que ela fazia, acho que até em 24 parcelas lá para eles, mas, né, método próprio deles, totalmente diferente do que a gente vê aqui. Não, muito Nutella, cara. Aqui os bodegão já tinham um caderninho, cara. Uhum. Tu ia com o teu e ele tinha o dele lá, né? Tinha que torcer pra rolar um assalto e roubar o caderninho junto, né? Entra assaltando, leva, você não vou usar, não, leva o caderno. Não, o legal era os perrengues da conferência, né? Não, mas esse leite aqui eu não comprei, por que você não notou? Cara, a minha avó tem conta no mercadinho perto da casa dela.
E até hoje rola esses perrengues aí. Vão pagar, não, mas isso aqui eu não sei. Ou quando o pai fala, não, tu não pode mais pegar bala na bodega. Não pode. Bota na conta do pai. Bah. Sempre conta do pai. Até que um Você- dia tu vai lá, não, tu não pode mais pegar. Teu pai O disse que primeiro não. investimento do pai já era assim, né? Bota na conta do Bota pai. na conta do pai. O cara ia lá pegava uma coca e um pastel, né? Aqueles quilos a mais devidos desde aquela época, né? De tanto comer coca e pastel. Conheci uma massa folhada ali já, meu Deus. Já era massa folhada, tu viu? Mas falhado. Gordo é cara, gordo, muito gordo é boa, triste. certo? Não, tá certo. Mas a partir desse momento, perrengue financeiro, entendeu que tinha que guardar. Qual foi a primeira, fora a poupança, né? Que é o clássico. A primeira vez que vocês disseram assim, pô, vou ter que entender pelo menos um mínimo disso aí pra mim poder ter alguma segurança financeira algum dia na minha vida. Cara, é que é um caminho muito, não digo longo, poderia ser muito mais curto, mas não se tinha informação como hoje em dia, né? E a nossa geração, talvez não, mas dos nossos pais e anteriormente a eles, é uma geração muito machucada, né? Sim. Pegou ali muita troca de moeda, você via então o teu poder de compra se esvair com muita rapidez, enfim, né? Você não tinha todo esse preparo também, né? Mas o primeiro ponto que eu comecei a guardar foi quando eu comecei a trabalhar, né? No porquinho. Não, eu queria comprar uma moto. Todo mundo quer, né, cara? Eu tinha lá 15 anos, menos, né? Eu comecei com 12 anos a trabalhar, 13, na época já tinha como se fosse um estágio, só que meio que em tempo integral. E daí surgiu a ideia de começar a guardar um pouquinho. Porque eu queria comprar uma moto. Esse era o motivo principal. Eu não pensava em muita coisa a mais, né? Na época eu trabalhava com uma oficina e queria guardar algum dinheirinho, ter uma parcelinha ali, né? Pra conseguir pagar. Daí eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, fiz a 8ª série à noite, né? Que podia na época, né? Não sei se hoje deve existir ou não, né? Não era EJA, tá? Era integral, só que à noite, né? Tinha a 8ª série sendo oferecida à noite. Eu até acho que não tem mais isso. Não tem mais isso? Acho que não. Não, fiz normal pela manhã, vamos dizer, escola municipal, pública pela manhã. E depois decidi começar a trabalhar com meu pai numa concessionária, né? Eu cuidava das peças lá e tal. E um belo dia eu acordei, quero comprar uma moto, pai. E aí rolou a decisão de guardar a grana. Aí começar a guardar alguma grana. Só que o primeiro erro e acerto, de certa forma, né? Foi querer entrar num tal do consórcio, que um dia a gente vai ter que sentar e explicar esse negócio, né? Bah. Que é bom e ruim ao mesmo tempo, né? É uma alegria. Depois tu descobre que o teu dinheiro não rende. Mal e porcamente é corrigido com a inflação. É complicado. Não, Dá uma tristeza. Só compensa quando você não precisa daquela grana. Enfim, no meu ponto de vista, hoje compensa em pouquíssimos casos mesmo. Mas nessa época, enfim, nisso que surgiu a ideia de começar a guardar algo pra ter o poder de compra, vamos dizer assim, que já não existia, né? Cara, meu salário na época era em torno aí de R$100, mais ou menos, nem isso, né? Pra trabalhar o dia inteiro. E nisso consegui comprar alguma coisa. Só que assim, eu lembro que na época eu investi do nada, cara, em Petrobras. Numa ação da Petrobras. Cheguei no banco, falei com o Saiu rapaz. de primeira já numa ação, assim, não teve. Vou Que guardar. idade tu tinha isso, William? Tinha uns 14 anos, 15 anos talvez. E tinha curiosidade. Como que tu teve acesso a comprar uma ação com 14 anos? Cara, foi assim. Eu cheguei, primeiro salário que eu recebi, comprei uma beliche, né? Sendo que eu dormia sozinho no meu quarto. Aquelas compras aí que o cara Pra tem dormir que lá fazer. de cima, né? Justamente isso, eu comprei a beliche pra dormir na cama de cima. Eu não sei porque tinha aquela fantasia de dormir Como na cama é, de como cima, é que cara. foi chegar em casa com uma beliche? É, a minha maior curiosidade é essa, nem tanta compra. Incrível, cara, porque eu tinha que subir na cama e... Teus pais olhando assim, ué, que deu? Minha mãe fala até hoje, cara, ele comprou uma beliche pra dormir em cima. E quando tá muito frio, dormir embaixo. Essa era a ideia. Fechava, fazia uma... E dei um guarda-roupa. Isso, primeiro salário eu torrei ali, né? Nesses dois itens. Depois, o segundo salário, o terceiro, se não me engano, foi... Cheguei pra receber no banco, né? Que eu tinha conta, mas, cara, não tinha cartão, muito menos celular, muito menos aplicativo, nada. Tinha que ir no banco retirar todo o dinheiro. E numa conversa aleatória lá, eu vi os caras falando de Petrobras, comprou ação, sei lá o quê. Eu tinha assistido isso há um tempo antes, pesquisado. E falei pro cara, não, pega aí metade do que eu tenho e investe aí. No que, diz ele? Em Petrobras. Daí o cara me ajudou lá, ó, viu, ó, é assim, assim, assado. Eu não entendi nada. Mas falei, põe o dinheiro aí que daqui a um tempo eu pego esse dinheiro aí. Aí foi a primeira, no susto assim, né?
Eu até achei que depois não ia ter mais nada lá, que eu ia chegar lá, não ia ter mais ação nenhuma, né? Vai que fale, né, cara? Então tu é sócio da Petrobras desde sempre. Não, acabei vendendo, cara. Quando eu tive que me mudar pra cá, vendi o computador, né? Quando vim para Passo Fundo, que passei no vestibular, o Enem na época. Ainda tem Enem, né? Mas era um pouco diferente na época. Era mais fácil. Tinha menos gente concorrendo, Menos né? concorrido. E daí vendi as ações e o meu computador, cara. Pra vir pra Passo Fundo. E rendeu legal a ação na época ou... Rendeu, cara. Rendeu muito bem, assim. Eu recordo que eu coloquei lá, vamos dizer, R$50 no mês, que era muito mais do que é R$50 hoje. E ia com aportes mínimos, cara, de, sei lá, R$10, R$50, R$20 mensal, cara. E quando eu retirei esse dinheiro, tinha algo em torno de 8 a 9 mil reais. Ou 7.900 e mais um quase nada aí em outra Nossa, ação. rendeu muito bem, Em então. quanto tempo isso, mais ou menos? 4 ou 5 anos, né? Rendeu bem. Não, 4 anos e pouquinho, quase 5 anos, né? Eu sou um cara que, até pelo perfil conservador, segundo aquelas análises que tu faz ali pra investir, Tarô. enfim. Tarô, signos, etc. Constelação, né? Constelação. Não pode fazer nada na quaresma, né? Não, roubar a quaresma é embaçado. Eu nunca tive coragem de investir em ações. Mas no Tigrinho, sim. Não, Tigrinho também não. Esse eu já sabia que eu ia perder, entendeu? Não, tá Então, certo. melhor não, né? E então parti pra renda fixa. Fui tudo guardando ali pra juntar uma graninha e depois dar esse próximo passo. Até porque, como a gente falou antes, o conteúdo que existia até então sempre foi muito chato. Cara, mas aí que tá. Eu acho legal esse tipo de exposição porque a renda fixa é uma coisa interessante. É legal, é bom pra quem tá começando. Porque, por exemplo, você, Luiz, como é que tu fez pra juntar tua primeira grana? Eu comecei a trabalhar, mas, enfim, ser CLT, vamos dizer, né? Assinar carteira num trabalho que me deram a oportunidade, achei bem legal, né? Achei bem interessante. Mas eu já fui também vender picolé uma época, quando já estava aqui em Passo Fundo, e, enfim, uma série de coisas. Mas você, por exemplo, começou a juntar teu primeiro dinheiro, enfim, que é teu. Você conquistou no quê? Cara, eu acho que semelhante ao que o Jeff falou sobre a família dele, parcela. Eu fui comprando coisas. Comprei um carro, comprei um computador, comprei um videogame, Mas guardar dinheiro, de certa forma, assim, sempre foi algo difícil, sabe? Mas como é que tu ganhou a grana inicial, tipo... Eu sempre trabalhei com meu pai, né? Eu trabalhei até um período de CLT ali e tudo mais, onde eu juntei uma graninha legal na época, assim, que eu gastei tudo com bicicleta. E... Cara, juventude, né? E depois que eu comecei a trabalhar com meu pai, no início ali, com as vacas gordas da empresa, digamos assim, eu recebia bem. Então eu pude assumir uma parcela alta, eu comprei um bom carro. Deveria ter comprado outras coisas que me arrependo hoje de não ter feito, ter investido e tudo mais. Mas no básico foi isso, fui parcelando coisas, comprando. Tudo coisas que nada é passivo, né? Nada é passivo. Tudo é coisas que envolto em tu ficar investindo dinheiro em cima, né? Exatamente. Eu acho que é o erro. Carro é passivo, né? Carro é passivo, totalmente. Sim, ele é passivo. Então, tu tem que botar dinheiro nele todo ano, no IPVA, todo mês. Né? Então ele não é uma boa compra. Não. Principalmente para quem tá começando, né? Tem toda essa mística aí agora de use carro de aplicativo. Não que isso seja mais barato, mas o poder de compra tá reduzido ainda mais. E os carros estão bem mais caros agora. Se tu atrelar poder de compra à utilização, tu tem que ver o que vale a pena. Por exemplo, se tu sai com o teu carro 20 vezes no dia, que é o meu caso, usar um carro de aplicativo não é tão viável assim. Agora, pra pessoa, e obviamente não usar um carro caro também, né? Mas a pessoa que vai pro trabalho e volta, entende? Vai usar 2 vezes no dia o carro. Esse talvez seja o negócio pra ele. Agora... O negócio é trabalhar num lugar perto de casa, não precisa de carro, né? Esse é o negócio. Esse é o ideal, sonho, né? Esse é um sonho, né? Seria o ideal, né? Mas é difícil. Mas assim, eu acho que, eu não julgo porque... eu acho que é o mais comum de acontecer na nossa geração e dos nossos pais, é conseguir comprar coisas com parcelas, com parcelamento facilitado, com financiamento, esse tipo de coisa, para ter alguma coisa. Né? Então tu termina de pagar, é teu, que nem diz meu pai, mas daqui a pouco tu termina de pagar, é teu. Nem que tu pague 4, 5 vezes, ou a né? vida inteira. Tá correto. Mas assim, isso, de certa forma, o próprio governo nos impõe. Teve uma matéria da faculdade que eu estava cursando no semestre passado que falava justamente sobre
como o pessoal de baixa renda, e acho que a gente pode se incluir nisso porque nenhum de nós aqui tem 2 milhões para comprar um imóvel hoje na grana. Nós não somos o público do primo rico, né? Exato. Fez para as pessoas terem acesso a comprar imóveis. Então surgiram várias linhas de crédito entre governo e iniciativa privada e permitiu com que os pais dos nossos pais comprassem imóveis. Isso ainda era tão restrito na época, foi aí que surgiram Coabs e tudo mais. Não, mas daí o pessoal, como é que os valores eram diferentes, trocava por um monte de coisa, né? Não, o escambo era mais comum que a compra, Você né? trocava um cavalo por um terreno. Mais ou menos isso. E ficava bravo porque perdeu o cavalo. Às vezes em quando trocava 2 galinhas por um terreno. Já escutei história dessa, até hoje eu não acredito. Meu pai, um terreno dele que ele tem, que é muito bom, ele trocou por uma Brasília e ficou brabo. O cara fez a proposta, ele aceitou e teve que dar a Brasília dele. Hoje ele tem um baita terreno. Saiu o negócio, né? Tem uma história da família que um tio meu ganhou um terreno num jogo de sinuca. Um campeonato de sinuca. E meus tios rezam até hoje, que é verdade isso. Eu falei, cara... Sinucão de bodega, assim? Sinucão dele era dono da bodega, inclusive. A mesa era viciada, A mesa né? era viciada. Aqui ele joga, cara. Aqui ele joga. Tem um terreno, na farmácia. E, basicamente, eu acho que isso tudo gerou como é que eu posso dizer assim? Não método, porque mas uma espécie de vício, onde todas as pessoas aprenderam que, bom, se a gente compra imóveis parcelados, por que não comprar outras coisas parceladas? Por que não pagar dessa maneira? E junto a isso a gente não tem uma educação financeira, nada que explique. Então as pessoas não entendem quando tu fala em juro. Quando eu falo pros meus pais, cara, mas olha o juro que tem isso aqui. Eles demoram um tempo pra entender. Daí quando eles param e fazem a conta, poxa vida, é verdade. O meu pai, ele disse, se tu calcular juro, tu não compra nada, né? É a frase dele, assim. E ele não tá errado. Tudo que ele fez na vida dele foi pagando muito juro, né? E ainda, cara, trabalhando ele conseguiu fazer as coisas dele e tá tudo certo. Só que hoje em dia esse método não funciona mais, né? Eu acho que o parcelamento tá mais facilitado do que nunca. Sim. Tá com muito certeza. fácil parcelar. Se tu compra... Hoje vale mais a pena tu comprar alguma coisa parcelado do que à vista. As empresas querem te vender parcelado, né? Porque tu parcela no cartão, tu não tem perigo de nada. As empresas então... querem recorrência, né? Eles querem recorrência. Então tá muito fácil tu comprar. Até é estranho alguém que chega com dinheiro pra comprar alguma coisa hoje, né? Dinheiro em espécie, físico, então. Isso, é que nem os difícil, incas é. faziam, né? Chegar com Sim. dinheiro físico lá, fica estranho. Cara, e quem sempre trabalhou assim, no caso do meu sogro, que sempre gostou de ter o dinheiro e ir lá e comprar, guardar primeiro, comprar depois, ele parou de ver a vantagem disso porque não tem mais a vantagem disso. Hoje em dia tu vê ainda em algumas compras, alguns sites, no Pix é tanto. Né? É mais barato. Aquele descontinho. E não, é um descontão. É um desconto grande, assim. Tipo, É porque o dinheiro cai direto na conta da empresa, né? Sim. No momento ali, enfim. e é o desconto grande que a gente ganha, que é o pagamento da empresa de cartão. Exato, né? exato. Então, para a empresa que vende é bom 15 isso. a 20% de desconto que tu ganha é justamente o que tu paga de juros do Da parcelamento. bandeira do parcelamento. Quero ali. não parcelar antigamente. Você tinha o carnê, você lá comprava à vista, achava Isso. um bom desconto. Pagava no boleto Aham. ali, baratinho. Só voltando ao assunto do carro ali, cara, eu acho que tem algumas questões que eu considero, assim, interessantes de ressaltar. Eu acho que carro, primeiro, pra quem mora no interior, cara, tem que ter carro. Porque bom ou ruim, ou mais ou menos, porque você tá longe de E qualquer tem que ser tipo. Del Rey. Suspensão macia. Ou um Corcel 2, né, cara? Pode ser. Mas tem que ter porque você precisa acessar um médico. Nós que moramos, meus pais moram no interior ainda. Eu trabalho em muitos casos também no interior. Tem que ter. Você tem que se deslocar, tem todo um aparato ali de coisas que você não tem na cidade. Não tem no interior que tem disponível, né, na cidade, que se diz, né, no meio urbano. Então tem que ter. E quem trabalha com veículo... Eu tenho filha, tenho mulher, você tem que levar a filha na escola, vai e volta. Fica meio inviável em aplicativo, ou com um carro de aplicativo. Daqui a pouco fica mais fácil numa cidade maior. E Passando não é tão pequena também, né? Mas não é grande também. Não, que tu tá acostumado com Encantado, né? Tem casa pequena. Né? Mas é muito bom de se morar também, né? Todo mundo se conhece, né? Os 12 habitantes. Que tá, tem algumas situações que é um custo, concordo, tá? Carro vai te custar, só que é necessário. Mas aí que tá o ponto de você saber ter o custo-benefício das coisas. Por exemplo, o que vira quando você tem, por exemplo, uma família com 4 pessoas e tem 4 TV em casa? É o mesmo cálculo. Será que tu precisa ter 2 carros, 3 carros? Uma conta. Daqui a pouco, se tu melhorar a tua logística, tu pensar melhor na tua logística, tu usa menos carros.
Tu precisa de menos carros, entendeu? Organização em cima do custo, eu acredito muito, cara, que o futuro, as pessoas vão começar, a galera mais jovem, da idade do Lucas, vai começar a procurar empregos mais próximos de casa. Né? Os bichos já não querem nem sair de casa. Isso né? já acontece, na verdade. Isso por aí. já acontece. Lucas, qual é a tua idade, Lucas? 17. Teu sonho aos 18 anos é ter um carro? Ah, ainda é então, cara. Tá, então... menos mal. Não tá perdido. Porque, cara, sonho, eu acho que todo homem, quando completa 18 anos, antes da realidade, né? Se tu puder que tu sair quer ter antes um carro, de carro, Lucas? melhor. Não, calma lá. Eu vou te dar duas opções, tá? Por que tu quer ter um carro? Duas opções. Pra facilitar tua vida no dia a dia ou pra pegar a mulher? Ó, pensou pra caralho. Não. Não existe, cara. A gente sempre pensa a mesma coisa, entendeu? De carro aí, PVA, seguro, que tem que ter, não adianta, né? Mas pega uma mulher. Olha aí, Não né? tá tudo embutido no preço. Quem vê diz que é verdade, né? Não, é que às vezes, com 18 anos, tu não pensa que tem o custo seguro, por exemplo, tem o custo do IPVA. Não, tu acha quer que é comprar um inquebrável. carro. É inquebrável, imbatível, tudo. Eu acho que o mais legal dessa história é que tu comprou o primeiro carro, a primeira manutenção. Tu usou o carro, começou um barulho, e tu, isso aí... Tu descobre que existe suspensão. Exato, cara. Eu tô acostumado com a bicicleta ali, com 20 pilotos arrumados, chega lá, 5 conto. Daqui a pouco passa esse barulho, né? E começa a Aumenta bater. o rádio. Aumenta o rádio. Aumenta o rádio. Compra um som melhor, né? Ah, acendeu uma luz no painel, não dá bola. Cara, tinha um amigo que... Nem é Natal, hein? Às vezes eu tinha recém comprado o Focus e tinha um barulhinho me incomodando, mas era alguma besteira, assim, até parou de fazer o barulho com o tempo. Eu, cara, esse barulho tá me incomodando dele. Tem som? Tem, todo mundo volume. Não se incomoda com essas coisinhas, né? É. Mas, gurizada, sabemos que comprar um carro não é investimento. Não. Certo? Principalmente Longe quando disso. você não tem dinheiro. A não ser que você seja motorista de aplicativo e valha mais a pena comprar do que alugar algum. Cara, essa conta eu acho que ela é bem estreita. Ela é bem estreita. Tem alguns amigos que estão trabalhando de 99 aqui no caso. E sempre estão falando sobre essa relatividade entre comprar o carro ou alugar o carro, sabe? Tem a vantagem de tu já ter o seguro embutido, ter a manutenção embutida, né? Só abastece e anda, né? Mas ao mesmo tempo tu não tem o bem. Mas daí tem a questão do Jeff, né? Do pai do Jeff que falou. Se eu paguei, é meu. Depois que eu paguei, é meu. E quem comprou carro lá um pouquinho da pandemia, cara, só valorizou. Sim. Mas pensa assim, ó. O problema é que quando tu vai vender um carro, tu nunca pega o mais barato, né? Tu nunca pega um carro inferior. Não, tu sempre vai Tu querer sempre ir pra cima. tu sempre melhora. E quanto mais o carro é sofisticado, mais cara é a manutenção dele, certo? E tem mais coisa pra estragar também. E tem mais coisas pra estragar. Mas, como eu falei, carro ele não é um investimento, ponto. Ele não é um investimento. Se é motorista de aplicativo, bababá, Não, tudo ele bem. pode ser ele necessário. é um meio necessário Mas para te isso não é fazer a tua investimento, função. né? Mas ele não é um investimento, né? Agora, o que tu faz com o dinheiro que tu ganha, as escolhas que você toma, isso sim é um investimento. E daí tu pensa assim, mas tá falando coisa que é só para quem tem muito dinheiro. E eu digo não, é para quem tem muito tempo. E por que eu digo tempo? O bem mais valioso é tempo. Abrimos falando sobre os investimentos dos nossos pais. Nossos pais, o teu, o meu, todos eles têm um investimento só na cabeça na vida deles, que é investir no INSS. É se aposentar. A preocupação Exatamente. deles... Cara, assina tua carteira, pagou o NPS? Tá pagando o NPS? Por quê? Porque o investimento de vida deles é esse. É o INSS, né? Por que ele funcionava? Que se eu Deus acredito quiser, que não vai funcionar. ano que vem eu me aposento. Né? Sempre esse papo. É que assim, é uma das... acho que isso não vai se sustentar por muito tempo, uma das poucas esperanças de ter uma renda razoavelmente estável. E se tu pegar essa grana que tu coloca todo mês no INSS, pelo período de tempo que você vai ficar botando essa grana todo mês, você faz muito mais dinheiro e tem muito mais segurança financeira no final da vida. E todo mundo faz essa conta. Isso que é maluco. Todo mundo faz essa conta, mas ninguém executa esse plano. Porque tu pensa, tu tem que contribuir quantos anos para se aposentar? Sei lá, hoje em dia, 50. Cara, eu acho que justamente tem várias variáveis, assim, coisas que eu mesmo observei. Por exemplo, existem certos bancos onde você vai aplicar o dinheiro que as informações não são tão claras. Isso já gera um desinteresse. O primeiro momento da minha vida que eu tive alguma grana e que eu pude investir dinheiro,
Eu trabalhava com um banco X e esse banco, cara, as informações eram horríveis. Quando eu cheguei pra gerente e falei, olha, eu quero começar a guardar um dinheiro, quero ter uma previdência privada e tal, puxa, ela me surgiu com uma daquelas aplicações que só dá dinheiro pro banco e nenhum pra ti. Como é que é o nome mesmo? Quase 90% das, Não, das opções mas que eles te dão. essa é horrível. Capitalização. Título de capitalização. Título de capitalização. Cara, me surgiu com isso. E eu fiz. Depois eu entendi que eu não tava ganhando nada. Não, é que às vezes assim, a educação financeira ela é muito diferente da disciplina financeira. Né? Você pode ter até algum conhecimento e consultar pessoas que têm conhecimento. Daqui a pouco isso foi uma ótima escolha para ela. Entendeu? Ela ia ganhar um comissionamento, algo assim, em cima desse título, muito superior. E aí que a educação financeira bate de frente, às vezes, com a própria educação, que você tem horizontes, né, de conhecimento. Você conhece um pouco até uma época, você se aprofunda mais em alguns itens, e esse conhecimento, às vezes, não acompanha o teu desenvolvimento financeiro, econômico, e também não acompanha a tua disciplina financeira. Porque, cara, vamos ser bem sinceros, não sei como é que era nas famílias de vocês, mas a gente estava analisando hoje, né, com a mente adulta, como era ser criança em 90 e pouquinhos. Cara, era um limiar muito tênue entre sobrevivência financeira, né, e investimento. Mas eu acredito que para muita gente ainda é assim. Ainda é assim. Eu acho que as pessoas vivem bastante no limite ainda, sabe? E se você decide que vai investir, que vai guardar um pouquinho por mês, você tem que entender aquilo ali no primeiro momento como uma conta. É uma conta tua para ti mesmo, entendeu? E a primeira pessoa que você paga, a conta que você paga no mês é a tua. Isso, é uma decisão. É isso ou única, é isso? né? Porque se tu deixar pra, se sobrar, a hora que sobrar ou no mês eu invisto, nunca sobra. Nunca sobra. Nunca sobra. Então, e aquela agora, coisa se tu de investe primeiro, ele não chega a impactar no teu mês se tu soubesse organizar. E tem aquela besteira também de, eu preciso ter o valor X pra guardar. Não, cara, guarda a graninha que tu tem ali. Isso. Tem 5, tem 10, tem 20, Eu tive uma conversa com o Will há alguns dias atrás que eu queria ressuscitar ela aqui nessa mesa, tá? Que eu achei uma das conversas mais legais que a gente trocou aqui, que tu trouxe um assunto que parece perdido, né? Que é o Bitcoin. Sim, sim. Eu devia ter comprado em 2010. E daí tá 15 anos falando a mesma coisa, né? Porque ele já tá em 2025 e não comprou ainda. Todo mundo se remoendo ainda. Ele não para de subir, a tendência é que não pare, certo? É uma das criptomoedas mais estáveis e pelos movimentos geopolíticos que está acontecendo, é uma criptomoeda que não tem como dar errado mais, certo? Ponto. Daí a minha pergunta para ele foi, e depois eu me senti até imbecil de perguntar, eu tenho uma aula para dar e eu queria falar levemente se ainda vale a pena comprar Bitcoin. Ele falou, claro que vale. E essa conversa que eu queria que tu colocasse aqui para nós de novo. Não, essa conversa foi nossa de tomando café, né, cara? Tomando café aqui nesse lugar. Na mesa aqui conversando, né? Eu tô até com saudade do café. Cara, é que assim, o Bitcoin, lá, eu conheci ele há muito tempo. Essa história a gente conta um dia de como ocorreu. Mas o Bitcoin ele é divisível numa série de partes. Cara, você vai comprar, por exemplo, uma empresa gigantesca inteira que disponibiliza ações, uma Petrobras, Vale e tal, tu nem conseguiria, mas não vai. Você vai comprar pedacinhos dela. E esses pedacinhos vão começar a, teoricamente, se valorizar com o tempo. É como você trabalhar, você investe na profissão, algo que você sabe fazer, com o tempo você vai sendo mais valorizado. Bitcoin é idêntico a isso. Você compra 5 reais, 10 reais, 100 reais, o quanto você puder no mês para investir. Vai comprando e esses pedacinhos vão se valorizando. Tem que ser teu investimento principal? Acho que não, cara. Mas você tem que ter algo investido para, se porventura isso explodir de uma hora para outra, e não digo explodir de um mês para o outro, você tem que ir montando uma posição que com o tempo vai se valorizar. E pode ser sim que você pegue movimentos exponenciais que foram os que ocorreram nos últimos anos. Agora, se tu quer estar fora desse mercado, porque às vezes é o seguinte, o cara compra quando está na alta sempre. O cara vê, saiu no jornal, saiu não sei aonde, sai desesperado falando, vou comprar. Daqui a pouco era a hora de você já ter comprado. Porque você compra risco, muitas vezes. Você fazer um curso, fazer uma coisa, você comprar risco, só que está diretamente atrelado à oportunidade. E outra, Bitcoin ninguém tira de você, né, cara? Se tu fizer bocadura e não falo minha chave privada pra ninguém, cara, tu vai morrer com aquele Bitcoin lá.
Se você souber como fazer isso, né? Mas as pessoas não têm a chave privada, tem uma Binance da vida ali, né? Ou outra corretora que quiser patrocinar nós, aí, gente, podemos falar mais sobre isso, né? Mas a gente pode realmente, tu tem aquele teu conhecido que manja muito de Bitcoin, podia vir um dia só trocar essa ideia, se o pessoal achar que é legal. Mas eu sempre tô falando pro William, ele tinha que ter um produto dele, um encapsulado dele, e tinha que se chamar Tudo que você precisa saber para não ser um idiota em investimentos, né? Que é aquelas pílulas voltadas pra galera mais jovem, que precisam entender isso de uma forma rápida e fácil, né? Para começar a fazer. Porque o ativo, eu vou voltar nesse assunto, o ativo que a galera que é mais jovem, tipo o Lucas tem quase 20 anos a menos que eu. Ele tem 20 anos de vantagem para construir capital, certo? Se ele começar hoje. Certo. Né? Então, se ele botar R$50 por mês num Bitcoin, em qualquer outro investimento de renda fixa, que não seja variável, como Bitcoin, ele com certeza, na minha idade, ele vai ter muito mais dinheiro que eu tenho hoje. Cara, com certeza, bizarro. Na idade dele, no caso, quando eu tinha a idade dele, o Bitcoin estava surgindo. Então a febre da época não era ter um Bitcoin, era minerar um Bitcoin. Não, a febre na época era o pessoal brincar com os outros que Bitcoin é dinheiro de jogo. Menos que isso até. Cara, a gente gastava dinheiro comprando o quê? Placa de vídeo e PC pra minerar um negócio e depois se perdeu. Chegou a minerar? Cara, eu não entrei na ideia porque eu achava que não vou gastar dinheiro com isso. Sabe? Tu conhece alguém que minerou e conseguiu? Cara, tem o Vesgo, que ele montou a máquina, fez uma graninha e, velho, eu não lembro o que ele fez, ele juntou tipo uns 30 e poucos bitcoins pelo que ele falou, não tenho certeza do número. Cara, juntou um dinheiro, tá que nem meus amigos, né, cara, um é Vesgo, cara, outro é o Silvio, outro é o Pedro Patroa. Nessa época aí valia o quê, cara, tipo... R$2, R$1, sei lá quanto valia. Ele valia. Teve uma época que valia 30 centavos, né? Não, valia centavos no início. Cara, né? Eu sei que ele juntou grana pra comprar tipo uma pizza, assim, sabe? Foi a primeira compra, né? Em Bitcoin foi uma pizza. Né? Sim. Mas mais ou menos nessa pegada aí. Mas ele se valorizou, minha dúvida é, ele estava minerando, juntou alguns bitcoins, perfeito. E ele vendeu quando se valorizou um pouquinho, ou ele será que segurou algo em custódia? Tem até hoje. Não, eu sei que ele. Tipo, isso aqui não vai dar nada e... Cara, pensa assim, tá bem. Você investe em algo hoje, tá? Que Bitcoin, hoje nós sabemos tudo que ele tem. Né? Enfim, todo o potencial dele, ou muito do potencial dele. Um negócio valorizou 200%, cara, 500%. Você vai segurar? Não, tu não segura. Não segura. Não segura. Tu não gastou nada com aquilo ali, agora ele vale R$500. Porra. Cara, tem um amigo meu, o Thiago, que tem que chamar ele aqui também, né? Não, o Thiago não vai. O Thiago não vai. O Thiago era pra ser... Eu vou falar porque que ele não vai vir. O Thiago era pra ele ser integrante fixo da mesa. E ele hoje é o quinto Beatle. O Beatle que que foi substituído pelo Ringo Starr. Ele não quis vir, ele ficou se amarrando e a gente substituiu ele pelo Luiz. Ele montou uma máquina pra minerar. E minerou. Brincadeira, Thiago. Tu tem que vir aqui, sim. Vem sim. Ele minerou Ethereum por um tempo, né? Antes do Ethereum ser só stake, que nem é hoje, né? Tá, Calma lá. Bitcoin. Stake pra mim é bife. Começa aí. Assim, pra não me ater muito esse assunto, um dia a gente conversa mais sobre isso, né? Tem várias formas de você possuir criptomoeda. Você pode, nas provas de trabalho, podem ser por trabalho mesmo, né? Proof of Work, que é o Bitcoin. Você tem, então, uma máquina fazendo cálculos complexos, que vai chegar num hash, um dia a gente esmiuça tudo isso, né? E você é remunerado, uma pessoa, né? Enfim, um pool é remunerado por esse trabalho. E algumas criptomoedas, elas partiram para um outro limiar, vamos dizer, a partir disso, né? Uma outra ideia. Ethereum você minerava até um certo momento, né? E as provas eram de trabalho, então, em cima disso. E após um certo momento foi decidido que os Ethereums, no caso, existentes, né? Vão validar os novos, né? Que venham a surgir. E o Thiago, a gente estava muito ligado nessa época em montar máquina, entender protocolo, blockchain, como é que tudo funcionava, né? Os padrões, né? ERC20, enfim, várias redes, como elas funcionavam. Montamos umas máquinas para lá e para cá. Mas as placas de vídeo estavam muito caras e tudo mais. A gente comprou memecoin, comprou um monte de coisa para testar. E ele minerou Ethereum, acho que 11, 12 mil reais, um pouco mais, né?
Só que na época valia muito pouco. E ele só tem esse Ethereum hoje, Thiago, e tu vai vir aqui desmentir, né? Porque ele não Fala chegou... aqui pra ele aqui, ó, essa aqui, ó. Não chegou no mínimo da plataforma pra conseguir tirar. Ele não conseguiu tirar de lá, cara. Daí ele foi obrigado a deixar lá o dinheiro. Tinha, sei lá, R$1.000 lá, R$800, não chegou no mínimo. E hoje ele deve ter 15, 20 mil reais, um pouco mais, um pouco menos. Não, Olha aí, a viu? galera até fez uma grana minerando, mas eu acho que quem fez grana mesmo era quem vendia a peça, né? Ah, muito, Meu né, cara? Deus. Tá aí NVIDIA, né, cara? Quem vendia placa de vídeo e tudo mais. Nossa. Não, mas se tu tá morando perto de uma mina de ouro, tu não vai minerar ouro, né? Tu vende a pá. Claro. Isso que é o inteligente, né? É tu saber qual que é a necessidade do próximo movimento de massa. Né? A dificuldade é essa também, né? Tu poder Prever isso, né? Na corrida do ouro ganha dinheiro quem vende picareta. Essa é a ideia. Mas o que nos resta é trabalhar com esse tempo. É você comprar, se expor a esse risco. Um dia a gente pode fazer uma conversa só sobre Bitcoin. Que é você tem que participar. Porque imagina daqui, sei lá, mais outros 15 anos. Pode dar um colapso. Cara, tudo é possível nesse mundo. Mas se chegar ao ponto de dar um colapso muito grande na civilização, cara, não te preocupe, teu cartão não funciona mais, teu celular não vai mais dar certo, teu Pix não vai funcionar, entendeu? Não vai ser o que tem agora em Bitcoin se todo o resto não funciona. Então, nesse nosso mundo, Ele pode te proteger no fim das contas ainda. Pode. Não, então, resumindo, vale a pena comprar Bitcoin ainda? Sempre vale. Investir um pouquinho em Bitcoin, sempre você vai ter que investir se você quer ter alguma segurança de... Porque, por exemplo, hoje, se você quiser sair com algum dinheiro daqui, por mais... Assim, ó, tem vários avisos no meio disso. Tem que saber como comprar, onde comprar, como isso deve ser feito da forma correta. Câmera, fecha em mim. Em breve, um produto chamado Tudo que você precisa saber para não ser um idiota em investimentos, apresentado por esse mala aqui, que tá teimando comigo. Aí tá, a conversa começou pra gente começar a tentar comprar Bitcoin, essa foi a ideia, né? E tem várias formas de Na comprar. verdade, a nossa conversa ela começou em segurança financeira de estar lá em Bitcoin. Mas Bitcoin é uma segurança Claro, financeira. claro. Eu acho que é a maior segurança financeira que alguém pode fazer hoje, inclusive. Em ambiente hostil, com guerra estourando, com possível briga forte econômica entre BRICS e dólar. Cara, Então, tu vai sair como assim? Tu tem, sei lá, R$1 milhão aqui no Brasil hoje, tá? Tu vai sair disso como? Com esse dinheiro daqui como? na cueca, né? Não tem sai cueca de novo, cara, entendeu? E daí vai lá no aeroporto, os caras vão deixar passar. Sim. Entendeu? Não, vai a pé, né? De balsa. Vai nadando. Contrata um coiote, né? Aqui É, no Brasil, vai de balsa. Aqui no Brasil não é coiote, deveriam chamar de lobo-guará, algo assim. Capivara. Capivara. Mas... Justamente em relação a esse assunto de criptomoedas e tal, tipo, como que você acha que vai ser o impacto do Drex, essa nova moeda que, assim, que vai surgir? Cara, o Drex, no meu ponto de vista, é um CBDC, né? Você tem, então... Eu acho que vamos ter impactos, daqui a pouco, positivos, de certa forma, a curtíssimo prazo, ou não, e muito negativos a longo prazo. Por mais que todo o processo de transação entre bancos, entre pessoas físicas e empresas, seja, de certa forma, automatizado, e se cria um método sobre isso, a gente vai ter uma fiscalização, não que isso seja ruim, mas é complexo em muitos casos, né? Não dá para se dizer que é bom ou ruim, de tudo que você tem. E tudo mora na questão de... Você imagina o poder que tem uma base de dados. Os dados sobre você. Que poder isso tem? Né? Eles são muito sensíveis alguns, não tão sensíveis outros. Vamos imaginar que num futuro talvez distópico, né, alguém pegue os seus dados de consumo sobre alimentação, entretenimento e outras coisas, né, e use para algum outro fim. Por exemplo, a seguradora tem acesso aos seus dados de consumo mensais de alimentação e vai te vender um seguro de vida mais caro porque você tem um hábito não tão saudável. E consumir salame. McDonald's, cliente assíduo do McDonald's. Copa, né? Quem sabe o que é Copa, né? O dia inteiro McDonald's. Nossa. Não, esse cara tem altas chances de ter um ataque cardíaco com 50 anos. Cara, isso é justo, não é justo? Não sei. Mas é um dado muito privativo. Além de N outros fatores, né? Porque um dinheiro no banco lá, ele é basicamente, hoje em dia, um número. Né? Númerozinho fictício lá, quase que nem um joguinho mesmo.
né? Por mais que tenha alguns lastros. Solta a e tudo carta, mais. caralho, tigrinho. Porque é o númerozinho lá. Então, o que impede os caras de inflar esse número, entendeu? Ou desinflar, né? Que é o vale mais menos. normal, né? Não, o númerozinho vale menos lá agora. O que tu comprava com R$1 há um mês atrás não vale mais. Mas tu sabe que a pergunta do Lucas foi muito pertinente, cara, porque eu acho que quem tá no meio da cripto tem que aproveitar o boom que o Drex vai dar. Ele vai dar um boom. Em algum momento, ou no começo ou no meio, ele vai. Ele vai, depois ele vai cair, provavelmente, né? É o que se analisa. Eu acho complexo assim, porque imagina se a gente tenha... pode ser bom por algum lado e muito ruim por outros daqui a pouco. Imagina se alguém disponibilizasse via Drex, via que sistema que for, né? Um dinheiro com data de validade, por exemplo. Cara, isso é complexo de se imaginar, entendeu? Tu ganha... Não tô falando de Bolsa Família, mas pode ser Bolsa Família, que tu só possa gastar em tal coisa. Legal? Daqui a pouco seja, não sei. Pro cara do Bolsa Família não jogar tigrinho seria ótimo, por exemplo. Ótimo, Cara, porque é um problema sério isso aí. Na boa, seríssimo. A gente tá convivendo com um vício tenebroso, que é o vício em bet, vício em jogo. É tenebroso. Ah, mas tomar cerveja pode. Ah, mas não sei. Cara, tudo bem, vício é vício. Mas vício em jogo mata pessoas e destrói famílias há muito tempo. Muito tempo. Né? Seja em jogo de baralho. A maioria das pessoas que eu conheço era rica e o vô perdeu tudo em jogo. Não, mas Isso é verdade. Se meu avô não tivesse jogado aquela grana lá, nós era rico hoje. Não, mas o vício físico era diferente, né, cara? É, sim. No bodegão, tu não ia com o porquinho, com as economias de casa. Não, e tu ficava puto lá no meio de todo mundo, fazer fiasco. Mas ó, Daí ia embora. vocês E veem o que parente te pegar, se precisar. os velhos se conscientizaram. Eles vão jogar pontinho hoje a 20 centavos, né? Não vão valer numa casa, Mas carro. dependendo de tu vai, né? Não, mas é Tem que eu tô- lugares aqui na cidade que jogam um pokerzinho aí que vale até a esposa do amigo. Aí não sei esses poker que tu vai... Pois é, cara. Onde é que é esses lugares aí? Não, só ganhei até hoje. Não, sério, ouvimos falar, né? Sim, Sabe-se sim, que sim. tem, em qualquer lugar tem. Não, com certeza. Tu pega... Cara, tudo acontece no círculo, na bolha do poder econômico dos iguais. Eu não tenho poder econômico para frequentar um lugar assim. Onde eu ia com 20 centavos jogar um pontinho, né? E os caras estão apostando $1.000, $2.000, entendeu? Não, sei, e outra, sei, é a não sei. propaganda, né? Muito disso. Você vê lá no jogo, sei lá, uma promessa de ganhar, não sei, R$100. Parece fácil. É que R$200. cassino ele é... Cara, cassino ele é feito pra te iludir. Né? Ele ilude mais que a ex do Luiz, cara. Nossa! Cara, isso que tu falou sobre bolhas é um troço engraçado. Eu tive chance algumas vezes na vida de estar em bolhas muito diferentes da minha, e em uma das oportunidades, que foi com o Christian, com um amigo meu, a gente esteve no autódromo com, cara, pessoal de altíssima condição financeira, assim. Depois ele ficou uma semana sem sentar. Cara, tu fica achando assim, puta, não, eu não sou pobre, eu sou miserável, sabe? E... Se o cara volta pra cá e diz, pelo menos aqui dá pra cuspir no chão. Não, mais ou menos isso. Mas até que tu troca uma Aqui minha roupa parece bonita, né? tu troca uma ideia com os caras, tu vê que, eles acertaram em algum ponto, inclusive muitas vezes em investimentos, que é algo que a gente nem tentaria. Não, cara, mas assim, eu não tô dizendo que é o caso do Christian porque eu não conheço ele, tá? E quero conhecê-lo, quero que ele venha aqui, uma hora ele enfim. vem aí. Mas é muito mais fácil você investir se você tem uma família que tem grana pra começar. Com certeza. Né? Se você não é a primeira pessoa preocupada na sua família em fazer com que as suas próximas gerações tenham grana, né? E investir dinheiro do pai, investir dinheiro de alguma coisa pra começar um negócio é muito mais fácil também. Ter a possibilidade de errar, cara. Não tem empreendedor que não erra. A gente tem o nosso primeiro Nerd 404, que explica por que esse nome, é sobre as cagadas, né? Os erros que a gente cometeu. E não foram poucos. Agora, cara, a gente cometia um erro, isso aí é muito caro, cara. Errar é caro e é exatamente o que você falou. Quem pode errar mais, quando acertar, normalmente no meio, cara. O acerto vai compensar os erros. Só que tem gente que tem uma ficha só. Sim. A maioria, a grande maioria. O cara abre um negócio. Cara, o empreendedorismo, a gente pode fazer uma fala só sobre empreendedorismo para não ficar também tão descentralizado esse episódio. Mas o empreendedorismo, ele acontece por necessidade no Brasil, não por oportunidade. Não por oportunidade, exatamente. Então, Sim, de o fato. cara perdeu o emprego, o cara brigou com a mulher e separou, o cara foi expulso de casa, alguma Cara, acho coisa que muito ruim aconteceu. Uma das maiores Opa. causas de empreendedorismo, com certeza, é tu perder o emprego.
você vir lá de uma empresa que você ganha um bom salário e do nada tu não tem mais aquela possibilidade. Mas nem que não seja bom salário, sabe? A possibilidade... Ou tu quer melhorar, né? Quer ter Cara, mais... Tem um padrão que acontece com quem perde o emprego e é demitido, que é procurar o emprego num lugar muito parecido com de onde estava. Sim. Eu trabalhava numa loja, eu perdi o emprego na loja, eu vou procurar na loja concorrente. Eu vou procurar... Não consegue ver que existe todo mundo para pensar em onde trabalhar, né? Porque a gente fica tão centrado num assunto só, numa coisa só, que, cara, tu perde a oportunidade. No meu caso, eu tive a oportunidade de trabalhar com um tio meu, né? Que eu sempre digo que ele me ensinou a trabalhar. Porque ele é um baita cara? Não, porque ele é chato pra caralho. Eu agradeço ele por isso. Adoro ele, ele se dá bem até hoje. Mas trabalhar com ele me ensinou que trabalho é trabalho, cara. Entendeu? Tu tá aqui pra trabalhar. E no trabalho tu tem que trabalhar. Não, e no trabalho tu tem que trabalhar. E tu tá lá, tu não tá lá pra ele te ensinar o tempo todo e ficar trabalhando e tu olhando. Quando tu entendeu, negão, é trabalhar. Trabalhar. E ele vai ficar te olhando. Porque era uma firma pequena, enfim, então... firma pequena, cagada remunerada e controlada, né? Mas quando tinha trabalho pra um, às vezes não tinha pro outro, entendeu? Sim. Então a gente dividia o trabalho. E como ele era muito mais experiente, cara, a pressão pegava. Cara, tu tem que terminar aqui. Porque sabe, o trabalho mais sujo ficava pra mim, né? Tu tem que terminar aqui, normal. pra mim fazer aqui. E, cara, eu não conseguia fazer com exatidão e com capricho o trabalho que ele fazia, que era um negócio quase artesanal, né? Que era montar alto-falante. Cara, um negócio quase artesanal, chegava a ser bonito de ver, entendeu? Então, eu aprendi. Não fiquei bom como ele, fiquei trabalhando acho que 1 ano e meio com ele lá. Mas aprendi muito, cara. O jeito que ele administrava a empresa, o jeito que ele pensava e tal, fez muito sentido naquela época. Quando eu fui trabalhar em outros lugares, eu já tinha entendido que, cara, eu tô aqui pra trabalhar. Não tô aqui pra matar tempo. Não existe isso aí de matar tempo. E o empreender, Jeff, é justamente isso. Às vezes é tu empreender no emprego que você está pra fazer aquilo com uma excelência incrível, pra depois conseguir, não digo abrir um concorrente, entendeu? Mas conseguir usar essa vontade, essa visão, expertise em outra coisa. Eu digo para meus alunos lá do curso do Jovem Empreendedor, que é onde eu conheci o Lucas, inclusive. Eu digo, ninguém chega numa empresa e diz, você aí com cara de bunda, todo parado e com preguiça escorado no canto, vem cá, vem trabalhar na minha empresa, eu preciso de alguém assim lá, hein? Ninguém faz isso, né? Vem aqui escorado na sua pra mim. E daí tu vai olhar no mercado e qual que é a maior reclamação? Não tem pessoas para trabalhar. Cara, é verdade, não tem. Não se fabrica? Não sei se não se fabrica. As pessoas mudaram também. A gente tem que entender como é que essa galerinha tá pensando. Eles não têm mais o mesmo operacional que a gente tem. Que a gente tinha, ou tem ainda, enfim. Mas um ponto legal pra gente fazer uma... Ih, bati no microfone, desculpa. Pra gente fazer uma amarração de tudo. Pelo menos essa galera, a maioria, como por exemplo o Lucas e uma galera da idade dele, já estão preocupados em guardar um dinheiro. O pessoal tem que aproveitar essa oportunidade porque é muito bom construir algo desde cedo. Tá? Se você tiver a oportunidade de começar a guardar algo agora, investir, seja em ações, seja em algum fundo, cara, na própria poupança, cara, se você tem pouca grana, põe lá, cara, vai deixando guardadinho e vai se expondo pouco a pouco a outros tipos de investimento. É o caso do Bitcoin, daqui a pouco outras criptomoedas, é uma coisa muito complexa de se falar, porque o Bitcoin, do meu ponto de vista, é a principal e tem que se investir nela. Talvez falando assim de começo, o que seria mais... Acho que não seria tão interessante, de repente, um Bitcoin, uma criptomoeda, um CDIzinho, mas um CDI, né? Um CDB. Isso é. O que é o CDI, Will? Olha aí, vai ser mais um episódio do tudo que você precisa para não ser um idiota em investimentos. É um certificado de depósito interbancário, né? Mas isso a gente explica outra hora. Um detalhezinho, porque tem algumas nuances ali que você tem que entender. Lucas, o pessoal da tua idade quer saber as nuances ou quer saber só o que é? Não sei. Ainda bem que ele é educado, né? Ele é que anuncia que não falar, ele não sai falando do nada. Algumas coisas, algumas taxas valem a pena, outras não compensam também, né? Mas o que sempre vai valer a pena, cara, é você ter a disciplina de empreender em você mesmo, que é guardar uma graninha, que é uma disciplina financeira, né? E ter também a consciência que, cara, o tempo vai passar, velho. Entendeu? Tu pode ter a maior grana do mundo que tu não compra 5 minutos. Essa é a questão. Então o tempo vai passar, você vai chegar e vai ter que ter... Às vezes tu compra 1 hora e usa 5 minutos. Acontece. É que o que acontece muitas vezes com o pessoal da minha geração é que tem 2 tipos de pensamento. Tem aquela pessoa que pensa em questão de trabalho, né, que você tinha dito, que tem menos mão de obra.
É porque geralmente é o que o pessoal pensa, eu vou viver de escravo. Eu vou ser um escravo, vou ser um CLT, eu vou ser só uma pessoa que eu vou sofrer. E muitas vezes tem pessoas que trabalham e pensam em guardar. Mas qual é o problema? O problema é que o pessoal da minha geração tem muito essa questão de olha quantos aplicativos para compra a gente tem. Então, tem gente que não tem controle, não é educada desde cedo, tem aquela impulsividade e acaba que vão ser compulsivos, sabe? É que assim, acho que tem uma questão do guardar que nos auxilia muito, né? Comigo ocorreu assim, né? Só para dar uma refrescada na memória, né? Eu me formei em 2011, 2012, e logo após me formar em 2013 eu comecei a dar aula, né? Enfim, no Instituto Federal, na época, né? E só que assim, tem uma coisa que me marcou muito, cara, que é, cara, eu queria muito, muito, muito comprar um celular, queria comprar um celular de R$1.000, por exemplo. Cara, quando eu me forcei a não comprar, guardei 4 ou 5 mil reais, aquele impulso que eu tinha de comprar coisas que eu não podia comprar era muito grande. Agora, quando você tem um valor acima do bem que você pode comprar, esse impulso parece que some, cara. Tu perde a vontade, né? Basicamente o que acontece pra mim, eu perco a vontade. Mas eu vou tirar essa grana daqui pra comprar aquilo ali pra quê? Isso. E é uma coisa relativamente nova na tua vida, né, Luiz? É, relativamente novo. Não, falando bem sério, o Luiz é um cara que ele sempre teve muita vontade de se envolver com o que a gente conversa aqui, entender um pouquinho e guardar uma grana. E com conversas com o Will, com conversas comigo aqui, ele começou a fazer Comecei isso. a aprender. E hoje ele sabe a importância de ter uma grana guardada para uma emergência, esse tipo de coisa. Tá consumindo outro tipo de conteúdo também a ver com finanças. E eu acho que isso tem que ser falado. O brasileiro não gosta de falar de dinheiro, né? Ele tocou num assunto ali assim, ó. A gente tem um excesso de informação. O cara que é ansioso e não sabe se controlar, cara, tu gasta. Tu sai comprando pra tu comprar 20 pares de tênis de corrida num ano. Tendo crédito. Cara, tendo crédito. Nem que não corra. Crédito, Nem que não corra. Ainda bem que eu corro. Corre muito, corre pouco, né? Depende. Corre da Depende do fatura ponto de vista. Não a ponto de ter 20 tênis de corrida, né? Não precisa. Corrida, mas, enfim. Daí eles o que compram a acontece. bicicleta de 40 pau e o tiozinho da barra circular, ó. Atropela, na subida. Atropela. Aí tá a diferença do ciclista e do bicicleteiro. É pedal clipe, capacete, não sei o que, e tá passando o cara de barra forte, com a roçadeira pendurada atrás E com uma pitu na mão. e o paieiro na boca. Não, mas é mais ou menos o que a gente quis trazer aqui hoje. É a ideia de que comece, né? Comece. Comece a investir. Usa o CDI. Cara, não é propaganda, é porque funciona. Aquelas caixinhas daquele banco específico que é roxo. É o porquinho do banquinho que é laranja. Quando funciona. patrocinar a gente fala o nome, tá? Funciona. Né? E, cara, tá moscando demais os bancos que não fazem isso aí. Porque facilitar a pessoa aplicar o dinheiro ali com nem que seja uma CDI de 102%, 100%, com metas estabelecidas. Cara, isso é básico hoje em dia. Pra essa galera, funciona melhor. E é um negócio que é engraçado assim, ó. Não consigo vencer a minha meta. Eu crio uma meta e eu não consigo fazer ela. Porque tu bota um número na cabeça e enquanto não tiver aquele número, tu não sossega. Uhum. Só que chega num ponto que tu não tá tão bem organizado, ou enfim, tá acontecendo alguma coisa que eu acho que é normal pra várias pessoas. E, não cheguei naquela minha meta. Daí tu desiste, tu usa o dinheiro. Uhum. Sabe, vai insistindo, vai teimando, vai botando um pouquinho que seja por vez. É que essa tem que ser a meta. A meta tem que ser sempre investir, todo Sempre mês. investir, sempre guardar E assim, cara, é R$1 por dia, R$2, R$3 por dia, centavos, o que você conseguir fazer do dia tem que fazer. Não tem que esperar, vou juntar R$100 pra guardar 200, 500, Tu não 1000. junta, não junta. E mesmo se juntar, é o esforço contínuo que vai te dar disciplina. Não é você esperar, vou ter um monte pra investir, pra guardar. Esse monte vai chegar. E o que o pessoal não entende é que você tá comprando tempo agora. Tu quer que eu continue da mesma forma que está agora, daqui 20 anos, 15 anos, 8 anos? Tu não vai ter saúde, nem energia, nem Não vontade. vai ter mais, cara. Ou tu quer comprar teu tempo no futuro. E é tipo estudar pra alguma coisa, cara. Eu quando estudava pra alguns tipos específicos, tanto de prova quanto outros testes, cara, cada hora que eu sentava, cara, eu pensava assim, cara, se eu passar em tal coisa, cada hora são R$150, R$200, R$500 que eu tô ganhando. Se eu tinha que investir em algum projeto,
né? Eu e o Jeff temos várias ideias para fazer. Cara, cada hora investida no projeto, né? Tem que sentar agora. Não, eu tô ganhando, eu só não resgatei ainda. Mas no futuro vai dar certo isso, eu vou resgatar. A mentalidade muitas vezes é essa. É a mentalidade de planta, né? Isso. Plantando as sementinhas, sempre cuidando delas e uma hora vai. Uma hora vai. William, só pra gente fechar, hoje em dia, é vantagem o quê em renda fixa? CDB, CDI ou Tesouro? Hoje, a gente tá no final do mês de maio de 2025. Tá. Pessoal, assim, ó, por mais que... a minha opinião, bem sincera, é que você investe em tesouro hoje direto, porque desvalorizou um pouquinho, isso do ano pra cá perdeu, mas é aquela máxima, né? Só perde quem vende, né? Mas você vai ter a garantia de uma renda fixa num prazo específico. Então, se você não precisar ter uma liquidez diária, daqui a pouco mensal, no CDI, no CDB, e puder esperar um pouquinho para investir no tesouro, hoje eu tenho algum dinheirinho lá guardado, no específico, em tesouro direto, que eu recomendo sim, cara. Tem um leque de investimentos gigante. Eu sei que varia de pessoa para pessoa, situação para situação e quanto você pode investir ou não. Mas hoje tem algumas cotas ali que você vai investir a partir de R$30, R$50, R$80, né? E, cara, não deu certo, cara, investe na poupança, tô inseguro. O maior e melhor investimento é investir no que você sabe, entendeu? Não vou investir nisso porque rende mais, porque rende menos. Eu acho que não tem a ver com isso. Tem gente que investe em aluguel e se dá muito bem porque sabe muito bem como esse mercado roda. Tem gente que investe em outra coisa, que seja carro, garagista, cara, porque o cara tem uma ideia muito boa de como gira aquele negócio. Mas eu falo, você vai investir num negócio porque você sabe mais ou menos como o mercado se movimenta. Então, um dos maiores investimentos é conhecimento, com certeza, e você entender sobre o que você vai investir, tem que estar claro. Cara, não vai investir lá em opções, por mais que seja muito legal, muito bom, e dá muito dinheiro sim, tá? Invista primeiro em algo que você considere, claro, importante, se adeque à tua liquidez de vida. Cara, eu preciso de dinheiro em um mês. Se der alguma coisa, eu tenho que tirar. Então, daqui a pouco, um tesouro daqui 5 anos, 7 anos, 10 anos, 2 anos, não vale a pena. Um CDI com liquidez diária, vale a pena, cara. Se tu precisar tirar amanhã, você tem a certeza de uma rentabilidade, de uma liquidez, e de você poder resgatar isso, né? Enfim, quando quiser. E abriu o olho, acho que para aquelas questões de imposto de renda também e tudo mais, né? Claro, mas hoje os bancos facilitam muito isso, entendeu? Muito mesmo. Você devolve corrigido já, né? É, prontinho, né? É muito facinho, né? E Bitcoin também, cara, de novo, é um investimento legal, interessantíssimo, tem que estar exposto a isso, só que tem que tirar um tempo para entender alguns meandros práticos ali, né? De como fazer, onde comprar, de quem comprar. Tenho mais grana, vou fazer uma autocustódia, né? Tenho mais grana para investir. Daqui a pouco vou me custodiar, só que se eu perder a chave privada, se foi, ninguém resgata. Então, Bitcoin tem algumas coisas, tem que saber como fazer. No meu ponto de vista, tem que estar exposto. Nem que você vá lá e compre de uma corretora específica, de um banco específico, né? E se exponha a isso, tem que ter. Mas a dica geral que fica é, cara, você tem que começar a investir no que você conhece. Se tu conhece poupança, é fácil, vai lá, investe e guarda. Agora, quero saber como investir em outra coisa. Vamos ter que buscar conhecimento. Né? E aí sim, aí partir para esse meio. E tá tão fácil buscar conhecimento hoje, né? Cara, o que tem de canais tem do YouTube. muito O ET Bilu conhecimento. já dizia, né, cara? Busquem conhecimento. Busque conhecimento. Cara, Mais alguma dúvida para fechar aí, pessoal? não, dúvida não. Dúvida não? Quer fazer uma explanação final? Explane. Não quero mais. Luiz tá querendo café, né, cara? Eu tô querendo Não, café. ele tá... Não, mas não pode tomar Ah, café. é, porque eu não posso tomar café mesmo. Deixa quieto o café, corta o café. Lucas, alguma dúvida aí que tu queira tirar para se fechar aqui hoje? Só em questão de... Assim, qual é o melhor jeito de por exemplo, organizado da minha idade, ter uma noção melhor do que como investir. Acompanhar o canal que o Will vai abrir, que vai chamar Tudo que você precisa saber para não ser um idiota em investimento. Também, É a melhor ideia. quiserem entrar em contato conosco aí, cara, vamos conversar, entendeu? O que for possível, a gente explana, conversa, orienta, porque o legal é você criar um elo forte nesse sentido, porque quando teu amigo tá forte, pode escorar. E o que vai nos fazer forte aqui juntos é saber o que fazer e ter uma segurança para dar o passo. Acho que é essa a questão. Querem entrar em contato conosco via rede social, via WhatsApp, via algum contato específico, cara, bem à vontade. Não, beleza. E tem alguns influenciadores que é bom tu seguir,
Claro Tem gente muito boa, cara. Claro que eles sempre tem que cuidar, o que eles às vezes vão anunciar o que paga melhor eles, né? Com Tem que certeza. saber ter aquele filtro, mas, por exemplo, a Natália Arcuri é uma pessoa que eu sempre sigo, o Primo Pobre, que eu não sei o nome dele, Eduardo Fieldberg, eu acho que é uma Esse, coisa se não me assim. engano, esse. Mas esse é um cara sensacional, porque acho ele que esses fala são a os- linguagem que você tem que ouvir. São os dois principais, eu acho. Eu também acho, né? Ele é muito bom. Tem muita gente muito boa, né, cara? Muito boa mesmo. Mas Aqui em Passo Fundo tem, pra Bitcoin, tem o Williams Trapazon, né? Que Sim. é o teu amigo, que fica o convite pra vir uma hora fomos dessa. colegas da graduação, né? É. Enfim. E acho que o legal, mas sendo bem sincero mesmo, cara, todos esses assuntos, por mais que tenhamos muito conteúdo que pode ser visto online, com certeza, né, cara? Você tem que buscar esse conhecimento. Eu sou adepto ainda de fazer o que eu e o Thiago fizemos lá em 2018, cara. A gente Achar uma Barça. pegou numa sala, colocou um monte de figurinha sentada, cara, a gente fez não digo 2017, cara, não digo o primeiro, mas um dos primeiros, imagino eu, né, mini congressinhos da quadra, né, sobre Bitcoin, sobre investimentos. A gente sentou, cara, 10 pessoas, não lembro quem esteve nessa época lá, não faço ideia, não teve entrada, não teve nada, né, a gente só sentou e conversou. É legal o físico por isso, cara. A gente senta, conversa, tira dúvida, acompanha o cara no PC ali. Troca aquela ideia cara a cara, né? Mas isso, William, pode não fazer muito sentido pra galera da idade do Lucas, entendeu? Faz sentido. Tem que ser o que Eles, seja confortável. hoje em dia até beijo eles dão pelo computador. Hoje em dia é só no NFT, né, cara? É namorado de AI os caras. Namorado de AI, então Negócio é comprando pixel. conteúdo de bonequinho de jogo, né, cara? Galera, uma imensa satisfação esse papo hoje. Como vocês puderam ver, o Nerd tá tentando engatinhar pra uma seriedade. Agora que a gente tá colocando mais o nosso rosto aqui, a nossa imagem atrelada, não vamos ficar só falando besteira, não que não vai ter, né? Mas É vocês meio viram... difícil não sair besteira, Vocês né? viram no último episódio ali sobre música, a gente tentou trazer um conteúdo de qualidade, com algumas coisas pontuadas, principalmente pelo Andy, né? Que é uma biblioteca ambulante, principalmente pra falar de música, né? O Andipédia, né? O Wikipedia. Mas a nossa ideia é começar a criar um conteúdo de valor aqui, mas de uma forma divertida e leve. Por favor, deem os feedbacks de vocês, se vocês curtiram a forma que a gente está abordando as coisas. Tudo está melhorando porque a gente está fazendo as coisas paulatinamente, né? Sempre quis usar essa palavra, paulatinamente. Então, a estrutura melhora, câmeras melhoram, os microfones melhoram com o tempo. A gente não esperou ter tudo à mão para começar. Os primeiros episódios do Nerd foram gravados na recepção da minha academia, lá na entradinha lá, e passava uma moto, todo mundo tinha que esperar passar. Num banquinho banguela. E o Fernandinho quebrou meu sofá. Quebrou o sofá. O vizinho quase quebrava a porta de vidro do lado a cada 10 minutos. Então, as coisas foram melhorando, a gente passou uma temporada inteira, que deu 6 a 8 meses, né? Pra construir nosso espaço aqui e tal. E a nossa ideia agora é gerar conteúdo de valor para vocês aí que estão nos acompanhando. Espalhem a palavra do Nerd 404 aí. Você já segue tanta coisa ruim, segue nós também. Vamos dar um tchau pra galera aí? Vamos lá. Se faz sentido, entre em contato, né, cara? Sabe o que não faz sentido? Não posso falar. É isso aí, galera. Valeu. Valeu, pessoal. Abraço de bom. Compre Bitcoin. Vai lá, Lucas, dá um tchau pra todo mundo aí. Tchau, gurizada. Valeu, muito obrigado. Valeu. Invista e não esqueça que investir em jogo não é investimento bom. E investir em carro também não. Depende do carro.